Cada mês a gente vai vendo uma virtude teologal, uma para pensar em cura interior com relação a ela. Há um tempo atrás eu até coloquei o vídeo, está lá no YouTube também. Eu falei do dom da fé para os aspirantes e para as irmãs lá no noviciário. E esse mês também seria aqui a fé. Então a gente vai falar da fé, mas eu quero falar sobre outro prisma, que a gente pensar na crise de fé. Tá? Então, o que é uma crise de fé? Tá? Para que a gente possa trabalhar isso no nosso interior. Vamos pegar a Sagrada Escritura, quem tem? Lucas 18, versículo 1 a 8. Lucas 18, versículo 1 a 8. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Então nós vamos pensar aqui em crise de fé e em perder a fé. Às vezes a gente fala: a gente pode perder a fé? A gente pode sim perder a fé e simplesmente jogar tudo fora. Então, mas não é a mesma coisa. E é essa distinção que eu espero que a gente saia daqui bem claro na nossa mente. Uma coisa é você estar em crise de fé. E para falar a verdade, não tem pessoa que tem fé que não entrou em crise de fé. E se você não faz, você olha na sua vida: eu nunca tive crise de fé, você é uma pessoa problemática. É simples assim. Quem não tem crise de fé é uma pessoa problemática. É uma pessoa que ela tem uma visão desequilibrada da própria vida ou desequilibrada de fé. Sabe quem não tem crise de fé? O fanático. A pessoa fanática não tem crise de fé, porque ela é tão fixada que ela não vê coisa que existe fora do quadrado da vida dela. Então essa distinção é fundamental. O que é crise de fé e o que é perda de fé. Antes de entrar, o que é crise? A palavra crise, apesar de falar lá no chinês que é oportunidade, mas a nossa palavra crise vem do grego, crisis, que vem de krinen, que é colocar em juízo. Krim, que é cortar, que é distinguir uma coisa da outra. Então, em crise é quando a tua vida começa a ter problema e você para e fala: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O que está acontecendo? Eu preciso repensar e ver a minha vida. Senhor, onde que tu estás?
Isso é crise. Então nós vamos ver primeiro aqui no Evangelho, nessa palavra aqui, e depois aí ver outros exemplos disso, tá? E qual é o final de um pensar de cura interior? Nós precisamos aprender a ver e aprender a lidar quando a gente está em crise. A gente precisa aprender a... Se está funcionando? Esse tá. Não tá, né? Tá, não. Não? Som. Eu vou trocar rapidinho aqui. Tá. Então a gente precisa aprender a lidar quando a gente está em crise. Então, o exemplo nosso de crise aqui é a viúva. Tá? Jesus conta esta parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Tá? Esse verbo em kakeo no grego é desanimar, esgotar, exaustar. Então nunca perder o rumo quando a gente entra em crise, porque tem pessoas que a hora que vem o problema bate o desespero e eu jogo tudo para cima. Repito, gente, todo mundo entra em crise, e se não entrou, o dia que vai morrer vai entrar em crise. Então não tem como, tá? Agora, para Jesus mostrar que a gente não deve desistir e rezar, porque só reza quem tem fé, né? Só reza quem tem fé. Ele pega o exemplo da viúva, a viúva e o juiz. Esse juiz não temia a Deus e não respeitava homem algum. O que quer dizer isso? Que é uma pessoa totalmente fechada em si mesma. Esse juiz era fechado em si. Não temer a Deus é uma pessoa que se já acha Deus. E não respeitar homem algum é aquela coisa: eu tenho poder, quem manda aqui sou eu, e vão ter que fazer tudo aquilo que eu quero. O outro lado, havia uma viúva. Então, a viúva é o símbolo maior do desamparo. Então, eu já falei isso aqui uma vez e repito de novo. 4 tipos de mulheres na Bíblia: a virgem, a casada, 5, né? A adúltera, a prostituta e a viúva. Tá? A virgem é o próprio símbolo da fidelidade. Então, a virgem é aquela que é fiel e por isso ela se resguarda para o seu marido. A casada é o exemplo de mulher, né? Conforme o Salmo 127, aquela mulher que é considerada verdadeiramente a mãe de família e etc., que cuida dos seus filhos. E aí o que não falta na Bíblia é elogio para essa mulher. A prostituta é pega como imagem para mostrar da idolatria. Então em Ezequiel 16 está lá Israel como uma prostituta que se vende, mas se vender aqui é o quê? Idolatrar outros deuses. A adúltera também foi comparada com Israel, porque a adúltera é aquela mulher que é casada e ela se vende para outros homens. Então é a mesma imagem de ser povo de Deus e idolatrar outros ídolos. Mas para nós pode parecer estranho, mas o pior é a viúva. Porque enquanto nas outras 4, uma está esperando fielmente o marido e as outras 3 têm marido, a viúva, o marido está morto. Então, quando tem viúva na Bíblia, como é o caso de Ana, a profetisa, é o símbolo de quê? De que para Israel, seu Deus está morto. E a mesma coisa no caso de Elias, que vai para a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta representa aquele povo
que tem o seu Deus como morto. Então, e a viúva, então, ela tem um marido morto, né? Então ela é uma figura triste. Por quê? Porque naquele tempo não tinha previdência social, então a viúva virava quase uma mendiga. Por isso que Jesus elogia a mulher a que vai colocar as suas moedinhas, porque ela deu aquilo que ela realmente precisava. Porque a viúva, ou ela se casava de novo, ou ela ia esmolar. Então ela vivia dependente da comunidade. Então essa mulher viúva do Evangelho, ela não tem nada a perder. Nada a perder. Então ela vai para cima do juiz. E esse juiz não é uma pessoa compassiva. É um juiz que não teme a Deus e não respeita homem algum. Então, para ver a imagem do que é a batalha da oração nesse ponto. É isso que Jesus está tentando mostrar. A batalha da oração. Como lá em 2 Tessalonicenses 1:11, Filipenses 1:4, Romanos 1:10, que é o rezar sem cessar e sem desanimar. Mas a coisa só se aprofunda. Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha agredir-me. Rupopiazo no grego é realmente espancar, bater tanto a ponto de provocar contusões e manchas. Então não é uma figura de linguagem. Ele tinha medo que essa viúva fosse por cima dele e desse uma surra nele. Por quê, gente? A mulher está em pleno desespero. Em pleno desespero. Então é isso que o juiz fala. E o Senhor Jesus acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Então Deus é aquele que vem em socorro dos fracos. Vamos pegar Eclesiástico 35, versículo 12. Eclesiástico 35, versículo 12. Versículo 12. Dá ao Altíssimo conforme Ele te deu, com generosidade, pois o Senhor retribui a dádiva, dar-te-á, troca 7 vezes. No versículo 14: não tentes corrompê-lo com presentes, porque ele não os receberá. Não se apoies em sacrifício injusto, pois o Senhor é juiz e não faz acepção de pessoas. Ele não considera as pessoas em detrimento do pobre. Ele ouve o apelo do órfão. Ele não despreza a súplica do órfão, nem da viúva que derrama o seu pranto. Não correm as lágrimas da viúva pelas faces, e o seu grito não é contra aquele que as provoca. Aquele que serve a Deus de todo o coração é acolhido, e o seu apelo sobe até as nuvens. Então é a certeza do homem e da mulher de fé que ela vai ser atendida, ou ele vai ser atendido. Vamos pegar o Salmo 44, versículo 23.
23. Salmo 44, versículo 23. Pedir Ave Maria deve estar 45. Mas vamos lá. É por causa de que nos matam todo dia e que nos trata como ovelha de corte. O que o salmista diz para Deus? Desperta, porque dormes, Senhor. Levanta-te, não nos rejeites até o fim. Por que escondes tua face, esquecendo nossa opressão e miséria? Pois nossa garganta se afoga no pó, está grudada ao chão o nosso ventre. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa de seu amor. Olha o tipo de oração que o salmista faz. Então ele é franco, é verdadeiro e ele apresenta para Deus a sua dor. O salmista está como? Numa crise profunda de fé. Porque quando ele fala, nossa garganta se afoga no pó, está grudada ao chão o nosso ventre, de quem que vocês lembram? Pensa bem, quem tem a boca cheia de pó e fica esfregando a barriga, o ventre no chão? Então o salmista está falando o quê? O Senhor está tratando nós como o inimigo, né? Então a gente vira o quê? Um réptil? Tá? É uma crise profunda de fé. Agora, o que o salmista faz? Ele não vira as costas para Deus. Ele apresenta a Deus a sua dor. Ele apresenta a Deus a sua dor. A demora não é devido ao descuido, como faz o juiz, porque o juiz não fica com medo da viúva imediatamente, ele larga ela lá. E essa viúva fica ali, perturbando o juiz o tempo todo. Quer deixar espaço para a conversão. Então, às vezes, é a frase da... Vamos pegar a segunda carta de Pedro 3,9, que é um versículo que deveria estar sempre na nossa mente, tá? Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, como pensam alguns, entendendo que há demora. O que ele está é usando de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Quando fala todos, é todos. Então, se nós temos inimigos, Deus quer a conversão dos nossos inimigos. Por isso que às vezes Deus dá corda para as pessoas, porque Ele está usando de paciência para que haja conversão. Então esse é um outro entendimento que nós devemos ter sobre por que as demoras de Deus acontecem. Como está lá em Eclesiastes 2, sofrer as demoras de Deus. Porque Deus está usando de paciência para com todos. Porque o nosso desejo é como João e Tiago, como no Evangelho, né? Desça fogo do céu e consuma os samaritanos. A gente quer estender a mão e torrar todo mundo no churrasco. Mas Deus é Pai de um e de outros. Como Ele vai falar para Jonas. Deus queria a conversão dos ninivitas. Então, as demoras de Deus surgem por razões que só no céu a gente vai poder entender. Mas sempre há algo assim, de que
Ele está usando de paciência para conosco. Apocalipse 6, 9 e 11. Apocalipse 6, versículo 9 a 11. Até quando? Bom, quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus, dos mártires, e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada então uma veste branca, e foi-lhe dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Então os mártires, isso aqui é uma prova de que ninguém dorme depois que morre. Eles estão vivos e eles vão clamar justiça para Deus quando? No fim do mundo, né? Eles têm que clamar agora, né? Então até quando? Né? Até quando? Então Deus usa de justiça, mas isso não impede que cada um de nós clame que Deus venha em nosso auxílio. Tudo isso é belo, mas há palavras no Evangelho que deve fazer parte da nossa vida e deve fazer parte da nossa meditação. E uma delas é essa daqui do versículo 8. Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Então essa é a nossa crença, que Deus vai intervir, tá? Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Esse questionamento deve fazer parte da nossa vida e da nossa história, tá? Então, a perda de fé pode acontecer. E Jesus está falando isso daqui, está questionando exatamente isso, tá? Então, o que faz tanto perder a fé e o que faz entrar em crise de fé? O sofrimento, a perseguição, o ser humano em torno de nós, tá? Então é isso que faz com que nós possamos verdadeiramente entrar em crise e questionar, tá? Vamos pegar o Salmo 10, versículo 4. Então vamos pegar vários salmos, agora vamos pegar um pouco mais na sequência e fica mais fácil, né? Tá? Quem está gritando aqui é o salmista, né? Então o salmista está erguendo a sua voz para Deus, tá? Então o Salmo 10, versículo 4. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Versículo 13. Por que razão Deus despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Salmo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, Deus não existe. Corromperam-se e praticam abominações, já não há quem faça o bem. O clima de sofrimento vai ser o clima que vai estar no fim do mundo, quando maus e bons vão ser divididos de um lado e de outro. Mas Jesus questiona exatamente por isso. O sofrimento, a perseguição, o esmagamento que pessoas fazem sobre nós pode realmente, se nós deixarmos, fazer com que percamos a fé. Porque esse tipo de perseguição, esse tipo de massacre,
faz com que a gente questiona: meu Deus, por que me abandonaste? A frase de Jesus na cruz, que depois o Salmo continua e que depois vai fazer um louvor de confiança em Deus. Mas essa sensação de abandono, eu estou sozinho e tem pessoas que só me perseguem, aí começa a fé ser abalada. Aí o que acontece? Você está diante de uma bifurcação e você tem duas opções. Quais são as opções? Duas. Quais são? Acreditar, não acreditar. No contexto aqui da parábola da viúva, qual é a opção primeira que nós devemos ter? Rezar. Perseverar. Então, ser firme nisso até que a tempestade passe. E a outra opção, perder a fé. Então, essas duas opções que a gente tem na vida, não tem uma terceira. Não tem uma terceira. Porque todas as outras que vocês podem pensar na cabeça, vai se encaixar numa ou noutra. Vai se encaixar numa ou noutra. Vamos dizer assim: eu não quero perder minha fé e também não quero, então eu vou ficar indiferente. O ser indiferente é perder a fé. Por quê? Você faz opção por não querer. Deu para entender? Agora, a oração pode ser um clamor violento a Deus, como é o caso de Jó. Então, Jó é uma crise de fé, 38 capítulos falando de crise de fé. Então é crise em cima de crise. É colocar em julgamento o tempo todo. Questionava Deus toda hora. Então, mas quando você questiona a Deus desse jeito, você está rezando. Então é a frase do salmista. Por que razão desprezas o ímpio a Deus? Há um coração ímpio, vossa transição, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então ele vai colocando essa dor toda perante Deus. Essa é obrigação nossa. Tá? Então, na nossa vida, sempre vai acontecer algum tipo de crise, de situações que nos levam a questionar: onde tu estás, Senhor? Onde tu estás? Mas cada crise é o ideal que nos leve a nos fortalecer, a crescer como cristãos, tá? Não tem como, tá? O Salmo 94, versículo 7 vai dizer: e os ímpios dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Então é aquilo também que, além de você estar sofrendo, tem pessoas do seu lado gozando da sua cara. Com Jesus não foi assim? Tá? Jesus está lá na cruz, o que falavam para ele? Desce da cruz agora. Então, além do sofrimento que você passa, ainda você tem que ter uma esposa que nem a mulher de Jó, que fala: amaldiçoa logo a Deus, morre, pronto, vai para o inferno, sua vida acabou mesmo, acabou. Aí vem a frase de Jó: primeiro, tu é uma insensata, se nós recebemos de Deus os bens, por que não veremos de Deus os males? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda louva ainda. Mas é diferente do que a mulher dele faz, né? Essa oração. Sabe? Então essa é a oração da pessoa cheia de fé. Essa é a pessoa que tem fé, tá? Santo Agostinho vai dizer
Nosso Divino Redentor acrescenta a isso mostrar que a fé deve necessariamente acompanhar nossas orações. Portanto, rogamos ao Pai das Misericórdias que nos conceda a graça da oração e a firmeza da fé, pois a fé produz a oração e a oração produz a firmeza da fé. Então a firmeza, você ficar firme, vai te dar uma oração realmente verdadeira. E quanto mais você reza, mais firme na fé você fica, tá? Uma coisa realimenta a outra. E ele continua, Santo Agostinho: mas disso pouco resta na terra, e haverá ainda menos na segunda vinda do Filho de Deus, né? Então nós precisamos disso. Mas para não ficar só em teoria, vamos pegar alguns exemplos de crise de fé, tá? Então vamos no itinerário aqui da Bíblia. Vamos pegar primeiro Abraão, tá? Gênesis capítulo 15. Versículo 7. Vamos lembrar que Deus promete a Abraão terra e descendência. E no versículo 7 está lá. Ele lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como propriedade. Abraão respondeu: meu Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ele disse: aí procura uma novilha de 3 anos, uma cabra, E aí ele sacrifica. Mas como? Não vou, depois se vocês quiserem vocês leiam, mas como que ele sacrifica? Ele coloca, divide, e quem passa com o fogo é só Deus. Porque o certo seria os dois passarem, mas é Deus quem vai cumprir esta promessa. Então é Deus quem dá o sinal. Quando a gente está em crise de fé, a gente não pode ficar cego. Quanto mais em crise a gente está, mais nossos olhos devem se abrir, mais nossos ouvidos devem estar abertos, para ouvir o que o Senhor irá falar, para ver o que o Senhor vai apontar, tá? E aí por isso que a gente pede a graça do Espírito Santo, para que a gente tenha um olhar atento à realidade. Porque é que nem aquela historieta, vocês já viram isso, né? O fulano reza porque ele está lá sofrendo e, vamos lá, estourou o pneu, Deus manda um mecânico. Não, mas Deus vai agir. Deus manda um guincho. Não, Deus vai agir, eu vou esperar Deus fazer. Deus manda uma pessoa para ajudá-lo. Não, Deus vai fazer, eu vou esperar Deus agir. O que ele quer? Deus manda uma fila de gente para ajudar ele, mas não, ele quer o quê? Show! Ele quer o quê? Um espetáculo divino? Às vezes Deus está mandando a pessoa para nós, a gente numa crise profunda, Deus está esfregando na nossa cara, e o que a gente faz? Não, se não for do meu jeito eu não quero. Se não for a manifestação do jeito que eu quiser, eu não aceito. Aí Deus não fica lidando com criancinha, né, gente? Se Abraão tivesse falado: não vou fazer nada disso, não quero, tá? Aí é muito problemático, né? É muito problemático. Não precisa ir lá, mas todo mundo já conhece, Gênesis 8, 17 em diante, quando vai destruir Sodoma, e Deus apresenta a Abraão que ele vai destruir Sodoma. E aí vem toda aquela escala, né? Mas se tiver 50 justos, mas se tiver... O que Abraão vai fazendo? Ele vai descendo até chegar no 10. Por que ele para em 10? Aí pode fazer a teoria de que 10 é o mínimo lá para ter homens que oram, mas 10 é 1. Sabe o que é 1? É Deus.
Chega uma hora que aí ele para, agora é convosco, aí eu não tenho mais o que pedir. Quando Davi tem o filho com Bersabé, um filho adulterino com ela, e ele manda matar Urias, e esse filho morre, mas aí Davi ele se imola, ele reza, ele clama, ele implora, ele faz jejum, ele se cobre de cinza, e o menino morre. Aí ele escuta os cortesãos cochichando. Ele vira para trás e pergunta: o menino morreu? Morreu. Ele se levanta, sai, toma banho, se veste e vai comer. Os cortesãos: mas o que é isso? Enquanto o menino estava lá, agora que o menino morreu, você faz isso? Porque agora não tem mais o que fazer. Deus decidiu, e ele entendeu muito bem porque Deus decidiu aquilo, tá? Deus decidiu, agora eu não preciso mais fazer isso, tá? Então é uma decisão do que? A mesma de Abraão, entregar para Deus. Pessoa que ora em crise de fé, ela tem que aprender a entregar para Deus. É fácil? Claro que não, mas é o processo da nossa vida, é esse. Vamos pegar 1 Reis 19, tá? Que é outra crise de fé aqui, tá? Elias, ele é o único o único profeta de Israel que sobrou. Jezabel, mulher de Acabe, manda convocar todos os sacerdotes de Baal, lá 450, ele mata todo mundo, e etc. Aí Jezabel manda um recado para ele: escuta, eu vou fazer 1000 vezes pior com você. E Elias, morto de medo, ele vai deserto adentro, como foi o caso de Moisés. Elias e Moisés são correspondentes nesse ponto, tá? E aí está no versículo, isso daí está no versículo 2, que os deuses, Jezabel falando, te façam este mal e acrescente este outro, se amanhã a esta hora eu não tiver feito de tua vida o que fizeste a vida dele, sacerdote de Baal. Vendo isto, Elias levantou-se e partiu para salvar a sua vida. Chegou a Bersabéia, que pertence a Judá, e deixou lá seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: agora basta, Senhor, retira a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. O que quer dizer essa frase? O que quer dizer essa frase? Oi? Jogou a toalha. O que ele está falando? Acabou. Tire a minha vida, não sou melhor que os meus pais. Quer dizer o quê? Meus pais já morreram, eles já cumpriram a missão deles, eu cumpri a minha missão. Não podia parar aí a história. O que acontece? Deitou-se e dormiu debaixo do junípero, mas eis que um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Abriu os olhos, eis que a cabeceira havia um pão cozido com pedras, sobre pedras quentes e cantil de água. Comeu e bebeu, aí voltou a dormir, e depois, aí 40 dias ele vai em jornada até o Horebe. A gente, quando está em crise de fé, a gente tem que ser franco com Deus, verdadeiro. Elias foi verdadeiro com Deus. O que eu estou vendo? Acabou. Quantas vezes na vida a gente não falou isso? Ou não? Não sei, a vida de vocês deve ser muito boa, né? Mas acabou. Não vamos lá, mas só para recordar, Mateus, quando
fala de São José. São José está noivo. Se supõe que o noivo seja feliz, né? Mas esse noivo não estava tão feliz assim, porque ele descobriu que a mulher estava grávida. E ele tem que cumprir a lei do Deuteronômio. Então tem que apedrejar essa mulher. Então ele começa a decidir. O que São José tinha à frente? Alguém pode condenar São José? De jeito nenhum. Eu estou vendo. É isso que eu estou vendo. Então ele era um homem justo e ele vai tomando a decisão melhor possível para preservar a mulher dele, mas ao mesmo tempo cumprir a lei. Então eu vou deixá-la em segredo para que ela veja o que ela vai fazer, mas eu não vou evocar a lei para apedrejar. Enquanto ele pensava isso, assim diz a Escritura, o anjo veio em sonho. Por quê? Porque ele era um homem justo, um homem de fé. Um homem de fé. Então ele apresenta para Deus, aqui ele não está rezando. Não está rezando. Mas se supõe que rezou, porque para ter uma atitude correta, a gente precisa ser de Deus. E ele teve uma atitude correta. Tá? Uma atitude correta. Outra crise de fé, né? A gente não pode falar crise de fé no sentido claro, mas é um exemplo para quando a gente está em crise de fé, que é o próprio Jesus, né? Em Mateus 26:39, indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas o que tu queres. Esse seja feito como tu queres é a mesma coisa que a gente diz no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. A gente reza isso todo dia que a vontade de Deus seja feita. Mas Jesus não poderia parecer um herói? Não, manda a morte que eu mato no peito e faço. E tem gente que lida com o sofrimento dessa maneira. Agora, se o Salvador lidou dessa maneira com a morte, nós vamos falar: manda, vem aqui que eu amo. Que é isso, já sou Deus feito carne, o Deus que fez homem, que vai enfrentar a morte. Foi assim, agora nós manda ver que eu aguento? Não. E ele pede para afastar o cálice, mas seja feita a vossa vontade. E quando a vontade de Deus é feita, nunca ele vai impor uma vontade que nos leve para o inferno. Nunca a tentação acima das forças. Nunca. Tá? Então a nossa oração deve apresentar para Deus o nosso medo. Crise de fé, a gente tem que rezar o nosso medo. Super-herói funciona em filme da Marvel. Não funciona em matéria de Sagrada Escritura. Tá? Então, você tem o poder, você arrebenta, tem 48 anéis, você pode fazer o que for. Agora, aqui não funciona. A estrada aqui é a estrada de Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. Então, em crise de fé, tem que rezar o próprio medo. Tem que aprender a colocar o medo perante Deus. Tá? O último exemplo, 2 Coríntios 12. Tá? São Paulo vai falar também da sua profunda crise de fé. Tá? Que graças a Deus a gente não tem certeza qual era. Versículo 7, todo mundo conhece isso, né? Mas vamos lá. Já que essas revelações eram extraordinárias, então ele teve a própria revelação de Deus,
para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor. Não é porque o anjo de Satanás, ai que delícia apanhada, não. Eu apresento para Deus que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Muitas crises de fé nos vêm para que a gente saiba-se fraco, se apresente para Deus e saia mais forte. Quanto mais fraco eu sou, mais forte eu sou. Não é o contrário. Porque quanto mais fraco eu sou, mais eu sei que eu tenho que confiar em Deus. Confiar em Deus é fé. É fé. Então, no coração orgulhoso, não cabe fé. Tá? Não cabe a fé. Tá? E a última passagem, vamos pegar o Salmo 34. E ele se torna aí a oração de quando a gente... Tem vários tipos de oração, né? E aí se torna um exemplo de pessoas que está sofrendo, mas aí pode realmente saber que Deus intervém. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre em meus lábios. Gloriamo-te, Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos seu nome. Procuro o Senhor e ele me atende, e dos meus temores todos me livra. Contemplai-o e estareis adiante, vosso rosto não ficará envergonhado. Este pobre gritou e o Senhor ouviu, salvando-o de suas angústias todas. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele se abriga. Então, a oração deve ser essa. Olha agora as suas crises passadas de fé. Pensa, se você não tivesse passado por ela, você não estaria aqui. Crise faz a gente crescer. Amém? Ficou claro, gente? Sim, Senhor. Tá? Então, entrar em crise sim, e sempre. Perder a fé, nunca. Amém? Vamos rezar isso diante do Senhor.